Bom dia. Bem-vindos à audioconferência da Grendene S.A. para divulgar e analisar os resultados do segundo trimestre de 2020. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Alceu Albuquerque, diretor de Relações com Investidores da companhia. Por favor, Sr. Alceu, pode prosseguir. Bom dia, obrigado a todos pela presença em nossa audioconferência de divulgação dos resultados do segundo trimestre de 2020. É um prazer estar aqui com vocês hoje, compartilhando os nossos resultados. Espero que estejam todos bem e com bastante saúde. Primeiramente, eu gostaria de comunicar que todas as informações referentes ao segundo trimestre de 2020 foram divulgadas ontem, após o encerramento do mercado, no nosso site de Relações com Investidores. Nós postamos também um arquivo adicional chamado Apresentação Audioconferência para facilitar o acompanhamento de vocês. Bom, os resultados do segundo trimestre, eles refletem os graves impactos causados pelo coronavírus na economia brasileira, no setor de calçados e, obviamente, nas nossas operações. Os efeitos da Covid-19 começaram a ser sentidos de forma parcial ainda no primeiro trimestre, quando iniciaram as primeiras medidas de isolamento social na segunda quinzena do mês de março. Mas foi no segundo trimestre que os efeitos foram mais intensos. Abril parece ter sido o pior mês da crise, pois foi o momento em que observamos as maiores taxas de isolamento social. A partir de maio, começaram as primeiras ações de flexibilização das medidas restritivas, que gradualmente foram ganhando força e permitindo a retomada parcial das atividades e a reabertura do comércio. A indústria calçadista foi uma das que mais sofreu no segundo trimestre, por conta do fechamento das lojas físicas, dado que mais de 85% das vendas do setor são realizadas através do comércio físico, segundo o levantamento realizado pela AB Calçados. A Grendene, por ser um dos principais players do setor, também foi fortemente atingida pela pandemia, apesar dos inúmeros esforços para tentar mitigar os impactos causados pelas medidas de isolamento social. Nós fomos especialmente impactados em função dos sucessivos decretos emitidos pelo governo do Ceará, que suspenderam as atividades não essenciais no estado, impedindo a nossa produção durante boa parte do trimestre. Quando encerraram as férias coletivas nas unidades do Ceará, onde se concentra 100% da nossa produção, não foi possível retomar a produção por conta dos decretos que eu mencionei anteriormente. Para tentar mitigar os impactos da interrupção na produção, nós adotamos nas unidades do Ceará o regime de redução de jornada e de salário de 70%, e os outros 30% que deveriam estar sendo trabalhados, mas não estavam por conta desses decretos, foram computados como banco de horas. Nós só conseguimos retomar as atividades e de forma parcial nas unidades de Crato e Fortaleza a partir de 1º de junho, e na unidade de Sobral, que concentra cerca de 70% a 80% da nossa produção, no dia 24 de junho. Ainda assim, a retomada foi e tem sido feita de forma gradual, de acordo com as diretrizes do Plano de Retomada Estratégica do Estado do Ceará, que contempla 5 fases distintas para a retomada das atividades. Em cada fase, é possível adicionar 20% da capacidade total de pessoal por turno. Como eu comentei antes, por conta desses decretos, nós ficamos praticamente todo o trimestre sem poder produzir. Embora nós tivéssemos pedidos em carteira, nós não conseguimos embarcá-los por causa da interrupção na nossa produção. Durante esse período em que as atividades não essenciais estavam suspensas, nós conseguimos abastecer alguns de nossos canais com estoque de produtos acabados e também conseguimos produzir botas, por serem considerados produtos de EPIs e, portanto, utilizadas por diversos setores da economia, dentre eles os frigoríficos, o agronegócio, os supermercados e agentes públicos, alguns deles considerados atividades essenciais.
Pelo lado da demanda, nós também fomos impactados em função do fechamento do comércio físico, da queda da renda do consumidor, seja por conta do desemprego ou por conta da redução de salário, e por conta do consumidor estar mais pragmático e criterioso e menos confiante em relação ao desempenho da economia, como mostra o índice de confiança do consumidor, que caiu em abril ao menor patamar desde o início da medição do índice. A consequência da interrupção na nossa produção e da retração na demanda dos nossos produtos foi a queda de 85,6% no volume de pares embarcados em comparação ao segundo trimestre de 2019, totalizando 4,3 milhões de pares. No primeiro semestre, a queda foi de 48,3% quando comparado ao mesmo período do ano passado. A queda foi generalizada entre marcas, modelos e geografia. Consequentemente, os demais indicadores de resultado, receita, EBIT e lucro líquido, também foram bastante impactados. Com o menor volume de pares, a receita bruta caiu 83,5% no segundo trimestre, totalizando 82,1 milhões de reais. No primeiro semestre, a receita bruta total atingiu 532,6 milhões de reais, queda de 47,4% frente ao mesmo período do ano passado. No mercado interno, observamos a redução de 86,3% nas vendas brutas e de 86,4% no volume de pares, refletindo o incremento marginal de 0,7% da receita bruta por par em relação ao segundo trimestre de 2019. O canal varejo, que é composto pelas redes ou lojas de varejo especializadas em calçados e pelos magazines regionais, em que a presença do vestuário e de calçados é predominante, assim como o canal Magazine, que são as grandes redes de magazines nacionais, âncoras de shopping centers, as lojas de departamentos e as empresas de venda porta a porta por catálogos, tiveram dificuldades para performar ao longo do segundo trimestre, também em razão do fechamento ou limitação do comércio físico e da impossibilidade de circulação das pessoas. Como eu comentei no início dessa áudio, a retomada das atividades começou de forma mais firme somente na segunda quinzena de junho, comprometendo assim o desempenho desses dois canais, que tiveram a sua participação no volume de pares no mercado interno reduzida de cerca de 50% historicamente para cerca de 12% no trimestre. Por outro lado, o canal indireto, composto por distribuidores e atacadistas que adquirem os nossos produtos para revendê-los nos supermercados de menor porte e nos varejos alimentícios de vizinhança, e o canal autosserviço, que são as grandes redes de hipermercados nacionais e internacionais e as grandes redes de supermercados regionais, ampliaram a sua participação de 48% para 88%, em função de terem permanecido abertos durante todo o período. Nesses dois últimos canais, nós também observamos o incremento do ticket médio, em virtude da maior procura por produtos de maior valor agregado, que anteriormente eram comercializados exclusivamente no canal varejo. Os produtos Melissa, diferentemente das demais linhas, não se encontram nos canais de autosserviço, que permaneceram abertos ao longo do segundo trimestre. Suas vendas possuem uma forte dependência dos clubes Melissa, que em sua grande maioria estão localizados em shopping centers. Como os shoppings estiveram fechados boa parte do trimestre, o desempenho da Melissa foi fortemente impactado no segundo trimestre. No mercado externo, a queda da receita bruta e do volume de pares foi de 72,2% e 82,1% respectivamente, quando comparado ao segundo trimestre de 2019. A receita bruta por par cresceu 55,4% por conta da desvalorização do real frente ao dólar. A queda no volume de pares embarcados para o mercado externo se deu, ao nosso ver,
por conta da interrupção da produção que impediu o embarque dos pedidos em carteira, do cancelamento e da postergação de pedidos em função do fechamento temporário do comércio na maior parte dos mercados, do elevado nível de estoque nos distribuidores e nas lojas, assim como pelo medo dos consumidores de sair às ruas. A receita líquida caiu em linha com a receita bruta. Mesmo com a queda das vendas, a margem bruta cresceu para 41,7%, ou seja, um ganho de 2,8 pontos percentuais quando comparado ao segundo trimestre de 2019. Essa queda ocorreu porque o CPV apresentou declínio superior ao da receita líquida, em função da queda com os custos de mão de obra. Mas aqui a gente entende que a análise da margem bruta fica comprometida no segundo trimestre, por conta dos custos com ociosidade, que se referem aos custos fixos das unidades fabris que ficaram inoperantes em função das medidas de isolamento social. No segundo trimestre, nós aumentamos os esforços para adequar a nossa estrutura de custo e de despesas. As despesas operacionais recuaram 25,1% no período, totalizando queda nominal superior a 36 milhões de reais. Nesse trimestre, nós tivemos 48 milhões de reais de despesas não recorrentes relacionadas aos impactos da Covid-19. Desses 48 milhões, 44,4 milhões são custos de ociosidade. 2,1 milhões são custos de RH e higienização. E 1,5 milhões são doações de equipamentos de segurança para profissionais da saúde e da segurança. Nós tivemos também outra despesa não recorrente, mas que não está relacionada à pandemia do coronavírus. Essa despesa totalizou 8 milhões de reais e se refere à recuperação judicial de um de nossos clientes. No segundo trimestre, o EBIT foi negativo em 85,3 milhões de reais. E no primeiro semestre, o EBIT foi de menos 45,6 milhões de reais. O resultado financeiro foi 6,5 milhões inferior ao do segundo trimestre de 2019. As aplicações financeiras tiveram um resultado 22,1 milhões inferior, em função do CDI menor, enquanto o resultado das operações de câmbio foi de 9,2 milhões, ou seja, 13,6 milhões inferior ao do mesmo período do ano passado. Lembrando que a contrapartida das despesas com operações de câmbio estará na receita oriunda do mercado externo à medida que retomarmos as exportações. Já o resultado dos ajustes a valor presente, somados com o resultado das aplicações em renda variável, foi de 29,2 milhões superior ao do mesmo período do ano passado. O resultado líquido no segundo trimestre e no primeiro semestre foi negativo em 44,4 milhões e 14,6 milhões, respectivamente. No segundo trimestre, a geração de caixa operacional da Grendene foi de 204,6 milhões de reais e no primeiro semestre foi de 356,1 milhões de reais. Encerramos o trimestre com um nível confortável de caixa, superior a 2 bilhões de reais. Bom, agora eu gostaria de falar um pouco sobre o Comitê de Investimentos da Grendene, que foi criado em maio do ano passado com o objetivo de avaliar alternativas de investimentos não lastreados em instituições financeiras ou em títulos públicos emitidos pelo governo federal. O comitê é composto por 7 membros, sendo eles o Alexandre Grendene, o Pedro Grendene, o André Bartelli, o Rodrigo Arrui, o Rudimar Daulonder, o Carlos Augusto Piani e por mim. Inicialmente, foi estabelecido um limite de 300 milhões de reais para ser alocado em outras modalidades de investimentos, em instrumentos financeiros de crédito privado, inclusive permutas financeiras imobiliárias. Mas em abril desse ano, conforme divulgado em comunicado ao mercado, o limite foi ampliado para 850 milhões de reais, permitindo o investimento do valor incremental de 550 milhões em ações que compõem o índice Ibovespa da B3. Até o dia 30 de junho de 2020, os recursos alocados pelo Comitê de Investimento estavam distribuídos da seguinte forma:
investimentos financeiros, que são os investimentos mais tradicionais, 36,1%. Participações societárias, que são as participações via SCPs, basicamente, em projetos de desenvolvimento imobiliários, 14,6%. E renda variável, 49,3%. Esses 49,3% foram alocados em 7 ações distintas em 6 setores diferentes, e são eles o setor de bancos, setor de energia, real estate, setor logístico, siderurgia e mineração. Já em relação à ação de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, não houve evolução no assunto. Havia expectativa de que o STF esclareceria os pontos duvidosos, inclusive o pedido de modulação, na sessão plenária de 1º de abril de 2020. Mas em 24 de março, o processo foi novamente retirado da pauta de julgamentos em função da pandemia do coronavírus. Então, por enquanto, não há uma data prevista para o julgamento do STF. Um dos grandes destaques do trimestre foi a publicação do nosso primeiro relatório de sustentabilidade, com metodologia Global Reporting Initiative, no qual apresentamos os resultados de uma jornada de mais de 10 anos para melhorar os nossos processos, reduzir impactos ambientais e reforçar o nosso compromisso com a sociedade. Ao longo do segundo trimestre, continuamos a produzir e a doar itens de proteção para os profissionais da saúde e da segurança. Desde o início, lá em março, já foram doados mais de 1,7 milhões de itens de proteção, reforçando o nosso papel de empresa cidadã. Bom, agora eu gostaria de falar um pouco sobre as nossas ações para a retomada do mercado. A gente acredita que as empresas que estiverem bem posicionadas, seja em termos de produtos, em termos de condições comerciais ou de estrutura financeira, poderão capturar uma parcela do share de mercado que deverá migrar das empresas de menor porte para as de maior porte em função dos impactos do coronavírus. Como o setor de calçados é bastante fragmentado, com um número muito grande de pequenas e médias empresas, infelizmente, a gente acredita que muitas vão deixar de existir por não possuir uma condição financeira para suportar 2 ou 3 meses sem vendas ou com um faturamento muito baixo. Nós entendemos que estamos bem posicionados para capturar parte desse share. Nós estamos obcecados por produtos, pois entendemos que o diferencial de uma empresa reside nos seus produtos. E o que vai nos diferenciar são os nossos produtos. No início de julho, nós realizamos as nossas convenções, que tradicionalmente são feitas de forma física. Mas esse ano, nós inovamos e fizemos elas totalmente digitais, tanto para o mercado interno como para o externo, apresentando os produtos que serão comercializados no segundo semestre. Os feedbacks que recebemos de nossos distribuidores e clientes foram muito positivos. O volume de pedidos vem confirmando os feedbacks recebidos. Parece que estamos no caminho certo. Também estamos trabalhando muito próximo de nossos clientes, provendo todo o suporte necessário para tentar minimizar os impactos da Covid-19 no fluxo de caixa deles. Em função do nosso caixa robusto, acreditamos que podemos nos diferenciar de nossos concorrentes, provendo condições comerciais mais agressivas, o que pode ser um grande diferencial nesse momento de retomada, principalmente nesse cenário em que as linhas de crédito desapareceram. E por fim, eu gostaria de falar sobre a transformação digital iniciada no ano passado. A transformação digital está baseada nos pilares tecnologia, cultura e negócios, e tem a ambição de percorrer 5 anos em 2. Para isso, nós recrutamos talentos internos e do mercado com a missão de promover a inovação interna. No pilar cultura, o objetivo é disseminar a cultura digital de agilidade, de experimentação e de metodologias ágeis dentro da companhia. Já dentro do pilar de tecnologia, o nosso foco principal
é internalizar todas as iniciativas e a gestão do comércio online de nossas marcas no Brasil e no exterior, por meio da divisão de Digital Commerce, começando pela Zaxi, que deve virar a chave entre hoje e amanhã. Assim, pretendemos prover experiências customizadas por consumidor de cada marca, além de capturar ganhos de eficiência operacional. O terceiro pilar está relacionado a negócios e é representado pelo Bergamota Works, que é o nosso lab de inovação. Ele foi criado para buscar novas formas de acessar o consumidor e para aproximar a Grendene do ecossistema de startups. Por fim, é importante salientar a melhora gradativa que observamos ao longo do trimestre na dinâmica dos pedidos, sugerindo que o pior dessa crise pode ter ficado para trás. Embora a gente ainda esteja vivendo um cenário de muitas incertezas, a partir de maio e mais forte em junho e julho, notamos uma recuperação relevante no volume de pedidos para entrega em julho e agosto, respectivamente, em patamares semelhantes ao do ano passado e com margens bastante positivas. Mas apesar dessa melhora, nós não podemos assegurar que a crise foi superada, pois há inúmeras incertezas sobre a extensão dos efeitos do Covid na economia, assim como sobre uma possível segunda onda de contágio. Dito isso, gostaríamos de encerrar dizendo que estamos bastante otimistas com as perspectivas para a segunda metade do ano. Bom, esses eram os comentários que eu tinha para fazer e agora abrimos para as perguntas. Obrigado. Senhoras e senhores, podemos iniciar agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. Para retirar a pergunta da lista, digitem *2. Solicitamos a gentileza de não utilizarem viva voz para efetuar as perguntas. Dessa forma, uma melhor qualidade de som será oferecida. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Mais uma vez, para fazer perguntas, por favor, digitem *1. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. A nossa próxima pergunta vem do Sr. Vitor Rodrigues, investidor. Eu gostaria de saber sobre a questão da recompra de ações que foi solicitada pela Grendene e a questão dos dividendos intermediários. Bom dia, Vitor. Obrigado pela tua pergunta. Em relação aos dividendos intermediários, como o resultado o resultado acumulado no semestre foi negativo, então não há distribuição de dividendos intermediários. Em relação ao programa de recompra de ações aprovado pela diretoria em abril desse ano, não foram adquiridas nenhuma ação em relação a esse programa. A nossa próxima pergunta vem do Sr. Santiago Santos, investidor. Bom dia. Na página 3 da apresentação existe a informação de que em 30 de julho Fortaleza estaria operando com 100% da capacidade, Crato com 20%
e Sobral com 40%, do total dos funcionários por turno de trabalho, né, como diz na página. Então, a minha pergunta é qual é a previsão dentro desse escalonamento feito pelo governo do Estado do Ceará para a retomada integral das atividades em Crato e principalmente em Sobral, que é a fábrica mais importante. Ok. Fortaleza e Sobral, nós já estamos operando 100% da capacidade por turno, e Crato nós estamos trabalhando com 40% da capacidade por turno. Então, basicamente, estamos trabalhando 80% já em Crato, né, porque a capacidade é 40 por turno, mas toda semana nós temos atualizações dessas informações. Perfeito. Então, quer dizer que de 30 de julho para 14 de agosto houve toda essa evolução, de 40% de Sobral para 100%. Correto. Obrigado. Correto. Perfeito. A nossa próxima pergunta vem do senhor Daniel Estevan, investidor. Por favor, um momento enquanto coletamos as perguntas. A nossa próxima pergunta vem do senhor Daniel Estevan. Bom dia. Eu queria só queria que vocês me questionassem uma dúvida aqui em questão de ganho de market share. E vocês falaram aí que a Grendene está bem posicionada, principalmente em questão de caixa, pela estrutura da empresa. Vocês pensam no futuro, como vocês estão uma estrutura bem melhor, né, que as concorrentes são menores, fazer aquisições é um crescimento inorgânico, porque eu sei que o caixa aí tem a questão de incentivo fiscal, tal, mas seria muito mais eficiente fazer aquisições, principalmente dessas empresas menores, sabe? Muito obrigado. Obrigado pela pergunta, Daniel. Nós estamos sempre abertos a oportunidades do mercado, mas por enquanto nós não temos previsão de aquisição, mas ainda ontem, na reunião que tivemos do Conselho, nós estamos abertos a ofertas. O que nós avaliamos sempre é se as oportunidades que surgem vão agregar valor para a Grendene, porque as margens que nós temos hoje, dificilmente a gente encontra em outras empresas do mercado. Então, mas respondendo de forma objetiva o seu questionamento, nós estamos abertos a ofertas e sempre avaliamos as oportunidades. Ah, tá, obrigado. E outra questão também que eu queria esclarecer, vocês me esclarecessem, era em questão digital. Como é que a Grendene vocês pensam em ter um aplicativo mobile ou vocês pensam em fazer uma parceria com um grande player, principalmente do Clube Melissa, né? Eu sei que é em shoppings e tal, mas vocês pensam levar esse produto, essa franquia para um canal digital, expandir mais para o canal digital? Tá, vamos ver, cortou um pouco a tua pergunta, o que a gente tem feito? Ano passado, nós iniciamos a transformação digital dentro da companhia. E essa transformação digital, ela está baseada em 3 pilares. O pilar de cultura, o pilar de inovação e o pilar de tecnologia, e o pilar de negócio. O pilar de cultura, ele busca disseminar a cultura digital, a cultura de disseminação, de experimentação dentro da companhia, ou seja, tornar a companhia mais ágil. O pilar de tecnologia, ele busca encontrar novas formas de acessar o consumidor. Tá? E não, obviamente, o digital é uma delas,
mas existem, cada dia a gente vê uma nova forma, aí, novas tecnologias e novas formas de acessar o consumidor. Então, esse pilar tecnologia visa isso, além de nos aproximar do ecossistema de startups. E o pilar negócio, ele trata da reformulação da nossa plataforma de e-commerce. Hoje, a nossa plataforma ela é de propriedade de um parceiro externo, e nós estamos internalizando toda essa plataforma, está virando propriedade da Grendene e gestão da Grendene. Inclusive, hoje, nós viramos a chave da primeira delas, que é a ZAC. E ao longo do segundo trimestre, nós temos a previsão de ir virando a chave, ou seja, tirando do parceiro e internalizando para a Grendene. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta. Não respondeu, sim. Obrigado. Ok. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Alceu para as considerações finais. Eu gostaria de agradecer a todos pela presença. Muito obrigado e um bom dia a todos. A audioconferência da Grendene está encerrada. Agradecemos a participação de todos, tenham um bom dia e obrigada por usarem a Chorus Call.